hoje nós vamos falar de outro tipo também, aquelas que faltavam, né? Como é a trombose, como a embolia, né? E no final no infarto, que tudo é uma cascata. Quando acontece esse problema no sistema circulatório, ele se desenvolve passo a passo. Em alguns casos pode acompanhar, tipo uma hemorragia, está presente, às vezes num edema, está presente numa congestão, né, que tínhamos visto passiva e ativa. Então, e também a gente vai encontrar ela na trombose também. Então, quando ela atinge, no caso, grandes vasos, aí a coisa muda um pouco, tá? Mas geralmente todo segue uma ordem, que inicia de edema e pode chegar até o infarto, tá? Beleza, então, o que nós falaríamos de trombose, né? Até o próprio nome, né? Trombo, né? Formação de um trombo. Trombose é o processo pela qual tem a formação de um trombo, é o objetivo final. Através de quê? Como formamos um trombo? Através de um processo de coagulação, no caso do sangue. Aonde? No leito vascular ou, no caso, no interior do vaso ou do sistema vascular, qualquer tipo, seja uma artéria, seja uma veia, seja até um vaso linfático, tá? E isso, né, no caso, isso vai provocar que se dê essa lesão vascular. E com isso, todo o nosso sistema circulatório entra em colapso. Entra num momento que tem que tentar conter essa trombose, no caso, né? E com isso evitar o extravasamento de sangue, né, do sistema. Sair isso, porque isso vai iniciar um processo inflamatório, no caso, tá? Então, no que tínhamos visto, né, que é uma coagulação, no caso, assim também, ai, desculpem. Tá, então, o que mais podemos observar? Que é um problema de coagulação, né? Estão mostrando, que vai chegar aqui o objetivo final da trombose. Qual que é o último passo da trombose? A formação do trombo. Sabe, você já ouviu falar, né? A tromboembolia, enfim, tem trombose venosa profunda. Tudo está envolvido com o sistema circulatório, com coagulação de sangue. Só que muitas vezes o que provoca isso, não é nem sempre, no caso, falhas como bactérias, pode ser já defeitos congênitos, hereditários, algum tipo de doenças, né? A gente vai ver alguns tipos de anemias, enfim, que podem ocasionar isso também. Então, quando acontece essa lesão vascular, o sistema, ele, como eu estava falando, ele tenta equilibrar isso, evitar que saia sangue no caso, essas mangueiras, né, que é a artéria ou veia. E assim, para ela parar isso, o que ela vai fazer? Imagina a tua mangueira rasgou, está saindo, vazando, está sujando toda a área. Aí o que você vai fazer primeiro? Vai fechar a torneira, né? Então, basicamente, o corpo humano, ele também vai fazer isso. Só que assim, não vai fechar assim como a gente faz, né? A gente vai evitar, vai diminuir, no caso, essa velocidade com que o sangue passa, né, através dos vasos. Então, vai ter uma diminuição da velocidade sanguínea, como estamos mostrando aqui. A diminuição da velocidade sanguínea, o que vai fazer, ou vai ser induzido a formação de um tampão sólido anormal, que seria o quê? O trombo. Então, trombose é o quê? É a formação de um trombo, através de quê? Da diminuição, no caso do fluxo sanguíneo, da velocidade sanguínea, que leva à indução de um tampão sólido ou amorfo, anormal, né, na verdade, que é o trombo. Isso aí é um conceito assim, bem bacana do que é trombose, tá? Não esqueçam isso. Lembrando, né, que esse conteúdo aqui é para nossa N3, viu, pessoal? Como normalmente foram avaliados? Como se avaliaram os primeiros casos? Porque antigamente, né, todo era hemorragia, na verdade. Todo era hemorragia, você levava uma facada, levava qualquer tipo de trauma, enfim, tinha algumas doenças que provocavam hemorragia, mas nunca foi assim designado.
Isso somente foi detectado a partir de 1860, através da triagem de Virchow. Virchow era um patologista alemão muito conhecido, né, no caso nessa área, que ele foi o primeiro que fez essa identificação dessas doenças circulatórias, esses distúrbios, no caso especialmente a tromboses, através, no caso de 3 alterações básicas, que afetam, no caso, e vão provocar a trombose, você vai ver. A primeira era o quê? Alterações na parede vascular, no caso. Quando a gente fala essas alterações na parede vascular, então nós estamos observando, se você lembrar da anatomia do sistema circulatório, você vai ver que artérias, elas possuem 3 túnicas, no caso, né? Interna, média e externa. Dentro delas tem diferentes tipos de fibras, fibras elásticas, musculares também, basicamente musculares são as principais. E na parte mais interna temos células endoteliais, que são as que provocam, né, no caso, os passos de permeabilidade celular. Isso nós tínhamos visto também em inflamação, no caso. Então, quando essas células endoteliais são lesadas, no caso, aí que vem o problema, né? Então, vai ter formação de trombo. Então, vai ter o quê? Lembra que quando acontece uma morte de uma célula, o que vai acontecer? Vai ser preenchido esse buraco com o quê? Com colágeno ou fibras elásticas subjacentes. Ou fibras elásticas subjacentes. E vai começar a formar um tampão. E isso seria uma dos primeiros momentos, das primeiras alterações que a trombose pode provocar. E a gente exemplifica ela naquela conhecida doença que mata mais gente, está matando muita gente ao longo desses anos, e que no Brasil tem colocado o Brasil no primeiro lugar de mortes por doenças cardiovasculares. No caso, a gente está falando da aterosclerose. Então, a aterosclerose não é nada mais do que uma formação de trombo que vai obstruindo, no caso, esse vaso e que determinadamente vai provocar uma lesão isquêmica. Lembra que isquemia, lembra que tínhamos falado no início, né? Então, esse trombo vai provocar uma isquemia. E grave isso quando acontece aonde? Pode ser no pulmão, pode ser no coração, no caso, pode ser em vários órgãos, normalmente o baço. No baço também é grave, né? Porque o baço é um órgão, tem um reservatório de sangue, né? Então, se tem essa falência, aí o bicho pega, tá? Então, a primeira alteração, pessoal, é a alteração, no caso, da parede vascular, ou também a gente chama ela lesão também, né? Mesma coisa, e que o que eu falei, o que está envolvida é a aterosclerose, principalmente por lesão das células endoteliais. A segunda, pessoal, é alterações do fluxo sanguíneo. Tínhamos falado, né, que quando tem essa trombose, a gente tem que evitar, tem que diminuir essa velocidade do fluxo sanguíneo. Só que ao fazer isso, no caso, aí a gente vai provocar alguns distúrbios também. Mas isso é necessário para que a parede, a lesão que pode acontecer na parede, seja reparada. Só que, ao mesmo tempo, vai gerar outros problemas. Então, o que é essa alteração do fluxo sanguíneo? Ou também a gente pode chamar ela de êxtase circulatória. Tem vários nomes. Geralmente, né, nos livros um pouco mais da área, né, mais de patologia, falam bastante sobre essas alterações com esses nomes que a gente está colocando. Mas outras bibliografias, elas trabalham, foram aperfeiçoando essas nomenclaturas. Oi? Alô? Alô? Oi, gente, alguém falou? Ia perguntar alguma coisa? Beleza. Essas alterações, então, também chamado de êxtase circulatória, no caso, né, são problemas que acontecem na corrente sanguínea, então vai ter a velocidade diminuída, lembrando que o fluxo laminar, ela segue, né, como é o coração bombeia, ela segue um sentido direcional, unidirecional. Mas quando você diminui a velocidade, o que vai acontecer? Vai acontecer que uma irregularidade nesse fluxo, o que vai formar o quê? Redemoinhos, tá? E isso, pessoal, pode gerar problemas, porque isso vai criar fragmentação
dos elementos figurados do sangue e êxtasis. Por isso que também se chama êxtase circulatória. Que doenças temos clássicas, normalmente, que pode acontecer por isso? As aneurismas. As aneurismas são provocadas também por trombos, através do que? Da alteração do fluxo circulatório, fluxo sanguíneo. Temos outro problema também, que é provocado por causa do que? Anemia falciforme. Lembrando que a anemia falciforme é uma doença hereditária que passa de pais para filhos, né, no qual a característica principal dessa anemia falciforme é que a hemácia ela não tem aquela forminha bem bonitinha, redondinha, ela tem uma forma de uma foice, por isso que chama o nome, falciforme, né? Então, tem uma forma, então, essa hemácia morre prematuramente. Ao morrer prematuramente, ela tem pouca quantidade de hemácias dentro, no caso do sistema circulatório, né? E isso leva a uma descompensação, que no caso vai ser provocada, no caso, pelo trombo, né? Bem, e o terceiro são as alterações nos constituintes do sangue, ou no caso, né, que isso a gente pode chamar de estado de hipercoagulável, também chamado, tá? Já vou mostrar o slide que ele exemplifica bem essa parte. Então, essa alteração nos constituintes no sangue ocorre em condições, obviamente, que aumenta o número de plaquetas, obviamente, se tem uma ruptura do vaso. Oi, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Beleza. Professor, eu tô achando que é o áudio do José, tá ativado. Oi? Eu acho que é o áudio do José, tá ativado. Ah, deixa eu ver aqui. Vocês não tem o áudio tá ativado, tô falando nada. Ou tá dando ruído? Tá dando ruído? Se estiver dando... Desculpa, gente, eu nem vi que tava ligado esse trem aqui. Vou desligar. É que tá fazendo e a sua tela fica verde aí. Vou desligar, é porque o Não, tranquilo, pessoal, tranquilo. Pode estar ligado, se não tiver TV ligada, nem estiver no meio da família, nem que às vezes aí tem barulho mesmo, tá? Beleza, então, vamos continuar. Tem alguém? Ah, não tem. Tá. Bem, então, pessoal, são essas três alterações que elas são características da triade de Virchow, e com isso, a partir daqui, foram desmembrando, né, o passo do que são no caso, os distúrbios circulatórios, através, no caso, da identificação, no caso da trombose, tá? No próximo slide, vocês estão observando, né, a triade de Virchow de uma maneira um pouco mais descontraída, né? Na qual ela fala da êxtase circulatória, no caso que nós tínhamos visto. No caso, é alteração no fluxo sanguíneo, é a mesma coisa, porque êxtase é parar. Você para, diminui, para. Por isso se fala êxtase. Também esse êxtase pode ser chamado êxtase ruminal ou abdominal. Geralmente você pode ver isso em vacas. Quem já viu alguma vez uma vaca que tem um lado bastante inchado que o outro, né? Porque está com uma êxtase ruminal que a gente fala, tá? Só para dar uma... Que doenças normalmente a gente tem? Disfunções no fluxo sanguíneo, qualquer tipo de disfunção, no caso trombose é uma delas, estenose vascular. Quando a gente fala de estenose, significa o quê? Diminuição, no caso, dessa luz do vaso. Como é vascular, está acontecendo no vaso. Então, tem uma diminuição dessa luz do intestino, desse espaço, sabe, onde desse vaso. Então, aí vai acontecer que uma êxtase circulatória, uma diminuição da velocidade do sangue. E também defeitos nas bifurcações dos vasos também, né? No caso, quando fazem anastomoses, lembra que a gente falou das anastomoses? Ou quando elas se ramificam no pulmão, pode acontecer isso também, porque o pulmão é amplamente vascularizado e ela pode acontecer esses processos de êxtase circulatória, tá? Mas se tiver um defeito, obviamente. O outro estado hipercoagulável, né? Alterações no caso
alterações do fluxo sanguíneo, né? Aí temos o quê? Anomalias da cascata de coagulação ou fibrinolíticas, aí já são mais questões hereditárias, disfunções plaquetárias também, uma questão já mais hereditária ou genética, e a lesão na parede celular, primeira que tínhamos visto, né? Que é aterosclerose, na campeã número 1, inflamação vascular, no caso, se tiver uma pneumonia pulmonar, ela pode desenvolver um processo de trombose pulmonar também, viu, pessoal? E demais anomalias do endotélio, no caso. Aqui estou mostrando novamente, para você fazer que todo esses três tipos de alterações nos dão origem a quem? A tromboses, tá? Como é que é a classificação, então, dos trombos? A gente já viu o que é, que conforma, né, no caso, essa trombose através da triade de Bischoff, e a gente precisa saber como que ela se classifica, porque ela tem, no caso, 3 tipos de classificações. No caso, trombose, é o trombo branco, é aquele que está mais constituído de fibrina e algumas plaquetas, que eles formam umas linhas, né, ou umas estrias que a gente chama também de ZAN, tá? E elas ocorrem, geralmente pode ubicar elas mais em artérias e em cavidades cardíacas, esse tipo de trombo branco, tá? Temos também os trombos vermelhos, que estão associados com a coagulação, alterações na coagulação, a êxtases, e eles possuem mais hemácias. No caso, eles têm pouca fibrina, quase nada, e eles acontecem bastante nas veias, tá? Sabe quando tem aquele problema no caso, trombose, que chama, né? Quando a pessoa tem aquela veia inflamada, aquela veia torta, né? Que geralmente acontece bastante, e isso é uma questão hereditária muitas vezes, tá? E que tem que usar aquelas meias, no caso, elas meias que comprimem, né? Para tentar favorecer o retorno venoso, enfim. E temos os trombos, no caso, que ele mistura entre branco e vermelho, que geralmente esses são os mais frequentes. E, queira ou não, são mais perigosos. Por quê? Porque eles estão presentes em várias áreas, né? Então, imagina, se ele acontecer na cavidade cardíaca, a gente vai ter tanto vermelho como branco, né? E isso torna ele um pouco perigoso, porque ele abrange várias áreas, não somente a cavidade cardíaca, sino também as veias que saem dela, né? No caso, a veia pulmonar. No caso dos MIS, são mais frequentes, como estamos falando, associados a camadas fibrinosas e coagulação, no caso, pela parte dos trombos vermelhos, tá? Essa é a classificação. Então, a classificação é em quê? Em brancos, vermelhos e mistos. Os mistos é a mistura dos brancos e os vermelhos. Os brancos têm maior quantidade de quê? De fibrina, essa proteína, e plaquetas. Os vermelhos têm mais que hemácias, com certeza, é mais do que qualquer outra coisa. E os brancos acontecem aonde? Nas artérias e as cavidades cardíacas, e os vermelhos nas veias, tá? Não esqueçam isso. Agora, uma vez que a gente está vendo, né, todos esses conceitos, mas esse trombo tem um objetivo? Porque se você, depois do que eu te falei, se acontece uma lesão, tem essa formação de um trombo, mas às vezes ela pode ter um aspecto fisiológico, então ela teria um fim, ela teria um destino, como que as fases dessa trombose? No caso, esses trombos, no caso, ela apresenta 4 fases que são importantes e que normalmente algumas doenças vão se apresentando conforme cada um dessas fases, tá? A primeira delas vai ser a propagação, no caso. É aquela que podemos falar que é parecida, porque diz que um acúmulo de plaquetas e fibrina. E nós tínhamos acabado de falar dos tipos, né? Aquela que é um trombo branco, né? Então, e se inicia a partir desse tipo, né? Então, se propaga, ela vai se propagando através de artérias ou cavidades, né? E isso leva, né, a uma obstrução do vaso. Quando a gente chama de obstrução, não lembra do que a gente falou, né? Isquemia, porque isso aí vai ser bem útil na frente.
Uma vez que obstruiu, né, que pode levar, que aconteceu essa propagação, aí vem o segundo passo, que é a próxima perturbação circulatória que a gente vai falar, que é a embolização. Tá? E que o trombo com embolia, eles são são quase como primos irmãos. Porque chega um momento que os dois se juntam e pioram mais o quadro de aquele distúrbio circulatório. Então, essa embolização é uma deslocação, uma viagem, né, no caso desse trombo, para outros locais, que chega um momento que essa placa, esse tipo de trombo, né, seja branco, vermelho, ele vai se soltar. Ele se solta e ele começa a viajar. Por isso a gente chama embolização. É a passagem, né, o momento que o trombo vai começar a viajar pelo corpo e vai chegar um momento que novamente vai causar uma obstrução, tá? Depois vem o quê? A dissolução, né? No caso, né, conforme os trombos, eles também têm que ser removidos. O corpo, ele tem essa capacidade normalmente de fazer isso. Aliás, fisiologicamente, a gente está diluindo, dissolvendo trombos, obviamente, muito ínfimos, muito pequenos, normalmente. Mas chega um momento, né, que dependendo do tipo de doença, paciente que já tem um histórico, tem um quadro pré-existente de alguma doença circulatória, pode ser uma hipertensão, pode ser no caso, síndrome metabólica, ela vai gerar distúrbios, então pode ter isso também. Então aí já a dissolução não consegue, né, eliminar esse trombo, né? Então aí entramos com a medicação, com a farmacologia, tá? E no último passo é a organização e recanalização. De quê? Do vaso. Porque uma vez que foi eliminado, no caso, foi reparado esse endotélio do vaso, e todo o resto de placa ou de trombo branco, vermelho, misto, que seja, ele tem que ser eliminado para que esse vaso novamente consiga manter essa luz, né, dentro do vaso e seja normal. Só que assim, isso geralmente não vai ser 100% o que vai acontecer, por causa de que tem moléculas que a adesão é tão grande dessas placas que não tem a remoção completa. Agora, de que tem passagem normal dessa obstrução dela, acontece, isso vai acontecer. O fluxo sanguíneo, né, tem que ser manter-se normal, né, e não parar, não ser lento. Mas, assim, o único caso que a gente vê para eliminar, uma eliminação, assim, chega a 90%, é quando fazem, né, no caso, os processos cirúrgicos, no caso que vocês já ouviram falar, né, no caso, cateterismo, aí que tem uma remoção um pouco melhor, porque muitas vezes fisiologicamente, ou por causa de alguns fármacos, né, fibrinolíticos, quero dizer, não acontece totalmente, né? Então, esse é o último destino, a última fase de uma trombose, é a organização e recanalização. Só que, ao mesmo tempo, eles vão gerar inflamação também, né? Como tínhamos visto. E fibroses, porque esse vaso vai se tornar um tecido fibroso. E, ao se tornar isso, né, ela perde elasticidade, né, no caso. Porque ela já não consegue esticar, né, normalmente como antes, né? E isso se torna uma cicatriz vascular que pode desenvolver depois outro tipo de problemas. Lembrando novamente que a trombose, ela é arterial e ela é venosa. Antigamente, então, eu me lembro, muito se confundia e se falava que a trombose era mais venosa do que arterial. Não. As características, e no caso as estatísticas nos mostram que das doenças e as disfunções acontecem de par a par. Pode acontecer também bastante, 50% em arterial, 40-50%, e na venosa também 40-50%. Assim vai, mas não tem muita diferença nisso, né? Se boto um desenho, né, que estou mostrando para vocês, isso seria um trombo, no caso. Estamos observando nessa placa. Deixa eu mudar a caneta, marca-texto que está aqui. Então, estamos mostrando. Também não ajudou. Vocês estão observando, né, no caso, na figura, esse trombo. Está faltando 10 minutos. Gente, quando faltar 3, alguém me avisa, tá?
Então, esse trombo, e o que está acontecendo? Está provocando uma obstrução parcial, né? No caso, podemos observar, mas que pode se tornar uma obstrução total, né? Isso levar a uma isquemia, né? Como já tínhamos comentado disso em outras aulas. E você observa que normalmente esse trombo, indiferente, ele pode ser branco, ele pode ser, no caso, vermelho ou misto, né, no caso, né, vai obstruir, está conseguindo, né, o propósito dele nesse trombo da obstrução. Agora, histologicamente, nas lâminas, nós vamos observar ele dessa forma aqui. Isso aqui, no caso, é uma artéria elástica que tem o trombo presente. Observemos aqui, eu vou desenhar aqui, ó, toda essa parte que eu estou desenhando aqui é no caso, deixa eu aceitar a menina aqui. Ah, tá. É o quê? É toda a parte do vaso, no caso da artéria, né, especificamente. E toda a parte interna avermelhada que vocês podem ver, né, avermelhada, meia rosa por aqui, é todo o trombo. É todo o trombo que está obstruindo. Mas, professor, e aí tem um trombo só, como o senhor falou, que tem vários, branco, vermelho e misto? Então, já vamos chegar aí, no caso. Tá? Então, o que estamos mostrando aqui? Você pode, eu coloquei setas, essas setas pretas que estão aqui observando, elas se indicam, no caso, hemácias. Tá? Se a gente colocar o zoom, você vai ver praticamente que é hemácia se envolvendo essa parte. E quando tínhamos falado de trombo do tipo, qual que era aquele? O trombo vermelho. Então, aí temos trombo vermelho presente. Tá? Aqui, no caso, as setas azuis já nos mostram que, no caso, fibrina e plaquetas, tá? Nos mostram fibrina e plaquetas. E aí, que tipo de trombo seria? O trombo branco. Então, no final, temos dois aqui. Professor, então, o que seria? Ele seria misto, tá, pessoal? Então, isso aqui está acontecendo aonde? No tecido pulmonar. Isso, então, é provável, no caso, uma trombose pulmonar, muitas vezes provocada, no caso, por uma pneumonia hemorrágica, ou algum tipo de inflamação, uma tuberculose também pode provocar esse tipo de trombos, ou também o problema no coração também pode desenvolver no órgão vizinho, no caso pulmão, esse tipo de problemas, tá? São várias coisas que podem provocar isso. Aqui outra foto também mostrando, né, essas áreas. Observemos para os que estão com círculo vermelho, são aqueles que têm trombo com hemácias, tá? Agora, você vê os outros, no caso, com círculos azuis, que, na verdade, uma região mais esbranquiçada, né? É tudo trombo branco. Aí tem o quê? Tem fibrina, aí temos plaquetas, e também não vou negar que também pode ser que tenha também algumas hemácias presentes, mas basicamente vai ser, no caso, fibrina e plaquetas. Vocês estão observando que tem como umas linhas aqui, menores, deixa eu te marcar aqui, bem pequenininhas. Elas são aquelas estrias de sangue, né? Aqui temos até algumas maiores, ó. Essas são estrias de sangue, aquelas grandes, tá? Aqui, ó. Agora, não confundamos com aquelas que são provocadas por causa do corte dessa lâmina também, né? Mas, maiormente, são estrias de sangue que a gente fala, né? Então, o que podemos falar disso? Que nesse vaso teve o quê? Teve, no caso, um trombo, foi formado, e que tamponou, né, no caso, e obstruiu esse fluxo sanguíneo, e que essa presença dele pode, no caso, ser no caso, uma prévia, né, a uma morte celular, que pode desenvolver uma morte de um tecido, no caso, né? E que normalmente em pacientes que morreram por algum distúrbio ou problema circulatório, nas necropsias, eles são encontrados trombos pra caramba.
Aqui outra figura, no caso, mostrando, no caso, os trombos. No quadrado, nós estamos observando aquele trombo branco, né, que tínhamos falado. E no vermelho, aqui no círculo vermelho, tem presença de trombo vermelho, tá? Agora, aqui a seta azul mostra aquilo que estava mostrando agora há pouco antes, né? Que eram essas linhas de sangue, tá? Todo o que estou marcando aqui são as linhas de sangue, que são estrias, tá? Que acontecem nesses trombos. Então, isso seria basicamente o que seria tromboembolia, no caso, tá? Desculpa, é trombo, né? Agora vem sua irmãozinha, a irmã que é conhecida como a embolia. O que é embolia, como tínhamos falado agora há pouco? É a passagem e o transporte, no caso, pelo sangue do trombo, daquele trombo que se soltou. E esse trombo, como estamos falando, tem proteínas, pode ter gordura, gases e outros corpos estranhos, né? Que vão ser levados a outros pontos fora do local de onde eles se formaram. Então, muitas vezes se formam nos membros superiores, nos membros inferiores, com maior razão, né? Nas veias, nas artérias. E esse trombo viaja, ele se solta e começa a viajar. E pode chegar até algum vaso do pulmão ou do coração. Artérias coronárias, veias do coração, e provocar, no caso, uma isquemia também, tá? E essa embolia, né, no caso, tínhamos falado, a trombose, ela provoca trombo, né? E na embolia, a gente provoca o êmbolo. O que é o êmbolo? É uma massa intravascular solta, sólida, líquida ou gasosa. Então, o trombo, ele depois passa a ter esse nome, no caso de êmbolo, tá, pessoal? E esses êmbolos representam alguma parte de um trombo desalojado, né, que se quebrou, né, e aí se chama agora, no caso, êmbolo. Para que no final ele tenha o nome mais técnico, que seria tromboembolismo, ou tromboembolia, no caso, que seria a doença. No caso de embolia, também exemplo de êmbolos, né? Pode ser gordura acumulada, bolhas de ar ou nitrogênio presentes, partes dos ateromas, né? Provocados pela aterosclerose, fragmentos tumorais, porque os tumores também eles formam, no caso, êmbolos, que a gente vai estar falando, ou trombos, né? No caso, neoplásicos, que é um conjunto de células, né? Enfim, de sangue, plaquetas, enfim. Então, são também fragmentos tumorais, pedaços de medula óssea ou corpos estranhos. No caso, um projétil, né? Se for, no caso, quando eu recebi um tiro, né? O tiro, ele pode soltar uns pedacinhos, né? Da bala, que elas podem se alojar nos vasos e viajar. Ou, às vezes, né? A própria bala, né? Ela pode ir se desfragmentando e os pedacinhos, né, de chumbo, né, viajando e provocando, no caso, uma tromboembolia, tá? Bem, vamos lá. Então, pessoal, essa embolia, como falamos, né, no caso, é a passagem, o transporte desse pedaço, no caso de trombo, que agora é um êmbolo, através, no caso, do vaso circulatório. Esse êmbolo, como eu falava, vai chegar um momento que não vai conseguir atravessar mais. E ele vai ocluir algum vaso. Alguma região, né? Você sabe, né? Os vasos eles vão se afinando, eles vão diminuindo o diâmetro até se transformarem em uma arteríola ou uma vênula, dependendo, né? E isso vai provocar, no caso, uma necrose isquêmica, então uma lesão isquêmica, que a gente pode chamar com um infarto, dependendo onde ela provocar essa obstrução. Se for uma artéria coronária no coração, a coisa é ruim, no caso. E isso vai afetar a circulação pulmonar, tanto a pulmonar como a sistêmica, no caso. Ou seja, esse êmbolo viaja por qualquer circulação pulmonar
ou a sistêmica. Ela pode viajar em qualquer uma. Ou também, vocês conhecem, não sei como vocês entenderam isso em anatomia, circulação maior e menor, né? Também mesma coisa, tá? Então, essa embolia, quando ela, ela vai para o pulmão, já ela é específica. Tanto que é clássico, né? No caso, falar de tromboembolismo pulmonar, que a gente vai falar. Então, a gente não estamos falando do quê? Êmbolos invadindo, no caso, o sistema respiratório, basicamente o pulmão. Então, nós falamos desse tromboembolismo pulmonar, no caso, geralmente já se sabe, né, por técnicas de imagem, que no caso, mais de 90% desses tromboembolismos pulmonares que chegam no pulmão, eles provêm das pernas. Por isso que eu estava falando, os membros inferiores geralmente desencadeiam no tromboembolismo pulmonar esses problemas que levam ao infarto pulmonar. Lembra que eu falei que tem infarto cardíaco? Também tem infarto pulmonar, no caso. Isso leva ao colapso alveolar, enfim, a pessoa pode morrer. Aí essas consequências que ela vai provocar, né, depende muito do tamanho do êmbolo e do estado da circulação pulmonar. Ou seja, basicamente o estado do paciente. Um paciente que teve antecedentes no caso de tabagismo, antecedentes, um paciente que acabou de se curar de no caso, uma tuberculose, um paciente que já teve enfisema, enfim, isso já também pode piorar o caso desse paciente, né? No caso, a piora do quadro, como também não, né? E quais são essas consequências, no caso? Se for a gente associa elas, dentro desse tromboembolismo, temos aquelas consequências que são, no caso, grandes, médias e pequenas. Quando esse tromboembolismo, esse êmbolo, né, no caso tipo grande, aí que ele vai provocar uma morte súbita, no caso. Lembra que vocês tinham visto há muito tempo aqui no Brasil, eu estava no Peru ainda, teve o caso de um jogador, no caso, que teve morte súbita, provocado por quê? Por esse tromboembolismo. Só que nele foi um tromboembolismo, no caso, cardíaco, né? Que provocou morte súbita, porque esse êmbolo era muito grande. Então, as chances dele se recuperar eram muito vagas, tá? Então, isso no caso desse êmbolo, né, quando ele se torna ou é grande, no caso. Se aloja no ventrículo direito, no caso, nos ramos principais da artéria pulmonar, ou na sua bifurcação, no caso. Aí temos os médios, né, no caso, podemos falar um exemplo, a insuficiência crônica do ventrículo esquerdo, geralmente é porque aí chega, né, no ventrículo esquerdo, que chega, né, o sangue, muitas vezes proveniente com êmbolos presentes, no caso. E os pequenos, né, basicamente, assim, clinicamente, melhor falando, não são tão prejudiciais, né? Às vezes não dá nem para observar eles nas técnicas de tomografia ou técnicas de imagem, né, no caso. Mas eles podem ser vários, né? Ou seja, tipo vários pedacinhos pequenos de êmbolos pequenos também que podem provocar algum tipo de problema. Mas geralmente eles estão associados em pacientes que têm hipertensão ou quando tem algum problema na circulação. Também se fala bastante em pessoal que tem varizes também. Na figura estamos mostrando, no caso, um êmbolo, e todo esse aqui, essa mancha, não sei se estão vendo aqui, essa mancha marrom, né, meio amarronada, todo isso aí é um êmbolo, pessoal. E ele proveio de onde? Das nossas pernas. Só que assim, para chegar a esse tamanho, pessoal, ela foi viajando e foi crescendo. E chegou um momento que ele não conseguiu mais passar através dos vasos no pulmão. E aí que provocou esse grande problema, né? Por isso a gente chama um grande êmbolo. É um êmbolo grande. Isso provocou a morte súbita, tá? Então, essa peça deve ser de um paciente, obviamente, que morreu, né? E que
se mostra claramente a causa dessa morte súbita, que é um paro respiratório que nada poderia salvar ele por causa da obstrução dos grandes vasos, né? Observa aqui, e um grande vaso do pulmão. Beleza. Essa embolia agora, né, podemos ter, já falamos do tromboembolismo pulmonar, mas agora vamos ter o sistêmico, no caso. Ele já abrange outras regiões, no caso, como artérias do cérebro, extremidades inferiores, baço e os rins, na qual ela também pode provocar um tromboembolismo renal, também comum. A origem dela, no caso, através de trombos das cavidades esquerdas do coração. Aqui já não vem da perna, ela já nasce, no caso, no coração. E isso pode ser muitas vezes provocado quando teve um infarto do miocárdio ou uma endocardite. Lembra que no infarto do miocárdio que a gente viu bem no início da aula, no caso esse êmbolo, né, ele do coração conseguiu sair, né, tanto que provocou infarto, o paciente conseguiram, né, salvar a vida dele, mas no corpo dele ainda tem êmbolos viajando, no caso. E alguns deles podem provocar esse segundo infarto, no caso, um segundo infarto, horas depois do primeiro, né? Mas outros daqui vão viajar para onde? Vão viajar para o cérebro, perigosíssimo. Podem até obstruir também as artérias carótidas, no caso. E aí a coisa piora também, né, no caso. Já teve casos desses pacientes que obstruem. Aí eles dão letargia, o paciente desmaia, porque não chega, né, no caso, sangue ao cérebro. As extremidades inferiores também, no caso. Podemos falar também da aterosclerose também, quando provém de onde? Da aorta e de grandes artérias, né? Artéria pulmonar também podemos falar. As consequências desse tromboembolismo sistêmico dependem da extensão do aporte vascular colateral no tecido afetado e a vulnerabilidade do tecido à isquemia e o calibre do vaso ocluído. São várias coisas, mas aqui principalmente o pior que pode ser é quando se vê na parte do calibre do vaso ocluído. Porque, gente, se for um vaso extremamente menor, aí as chances de recuperação são um pouco mais críticas. Então, a gente fala aqui de infarto dos tecidos, no caso, que geralmente pode acontecer na área onde teve a obstrução, pode ter infarto em áreas subjacentes, a área do lado, a área vizinha, que acontece. No pulmão também pode acontecer isso também, tá? Ah, professor, mas não era só tromboembolismo pulmonar? Não. Quando a gente fala do tromboembolismo sistêmico, pode ter no pulmão, mas também pode ser atingido novamente. Por quê? Por esses êmbolos, no caso, que provém do coração e vão para o pulmão. Pode acontecer isso também. Os tipos de embolia que normalmente nós vamos a ter, geralmente o mais perigoso de todos eles é aquele êmbolo que é gorduroso, que tem uma característica gordurosa. Então, nele vamos ter presença de células de defesa, né? Glóbulos, no caso, glóbulos também de gordura, presentes, que eles vão se acumulando. Um exemplo claro é em fraturas dos ossos grandes, né? No caso, os longos, porque na medula óssea, queira ou não, também tem tecido adiposo, tem gordura. Então, imagina do fêmur, a quebra do fêmur, a fratura do fêmur, é bem comum que possa acontecer isso. Saída de gordura e isso provocar um tipo de embolia, no caso, gordurosa. Temos algumas doenças, no caso, como a síndrome embólica gordurosa, podemos ter ela, as insuficiências pulmonares, trombocitopenia, falta, né? Trombocitopenia é falta de trombos, petequias na pele conjuntiva, são aqueles pontinhos, tipos de hemorragias, e aí eu estou falando que quando a gente fala de distúrbios circulatórios, onde envolve edema, congestão, hemorragia, trombose, embolia, infarto, todas elas podem estar acontecendo ao mesmo tempo também, viu, pessoal? A patogênese, né, no caso, é a obstrução mecânica e lesão bioquímica, né, aquela retenção de gordura que cria essa obstrução.
Aqui na figura estamos mostrando um êmbolo da medula óssea, obviamente, né? No caso, está obstruindo esse proveio de gordura, né? Praticamente. Deixa eu até marcar, aqui. Toda a gordura. E no caso, outro tipo de células adjacentes. Então, no geral, todo isso aqui é o êmbolo gorduroso, que está obstruindo, no caso, um vaso pulmonar. Mas ele proveio de onde, pessoal? Proveio do osso longo, tá? Aqui podemos observar, no caso, a gordura. A gordura são também simplificadas por quê? Por essas bolinhas que parecem transparentes, mas que é tudo gordura presente, né? Glóbulos de gordura na luz do capilar. Obviamente aqui todo o resto que estão vocês observando é tudo, no caso, o trombo também presente. Tem hemácias também, essas vermelhas que está falando aqui, todo que envolve, né, praticamente todo esse êmbolo. Você pode observar porque as hemácias não têm núcleo, né, no caso. Então, esse seria, no caso, a embolia gordurosa. Temos também a embolia gasosa. A embolia gasosa, por dar um exemplo, qualquer tipo de lesão isquêmica distal. No caso, a gente está falando, né, se uma obstrução desse vaso, só que agora já não é por gordura, né, no caso. São bolhas gasosas, tem gás, no caso, envolvido. E isso é provocado, muitas vezes, por disfunções da pressão atmosférica, que acontece, que vai exercer uma pressão aonde? Nos vasos, no sangue, que é a pressão hidrostática, desculpa. Tá? E isso pode provocar também essas bolhas gasosas, que vão provocar uma embolia gasosa. Então, o ar entra, né, na circulação durante os processos obstétricos, imaginemos, ou também pode ser uma consequência da lesão da parede torácica. No caso, quando tem um hemotórax, uma hemorragia no tórax provocado por um projetil, uma bala que adentrou, ou uma faca. Então, imagina já quando uma pessoa recebe um tiro e cabe na cavidade torácica, tudo o que vai acontecer, hemorragia, edema, congestão, o que mais vai acontecer agora? Trombose, embolia, cara, essa pessoa tá no céu quase. Temos também, desse tipo de embolia gasosa, temos uma doença da descompressão, que a gente fala. Essa doença da descompressão, no caso, acontece em indivíduos que são expostos a mudanças bruscas na pressão atmosférica, porque isso vai provocar essas mudanças, essa entrada de ar, no caso, nos vasos. Imagina, você está agora, está aqui em Sinop, de um momento a outro te levam para um local alto, que estão falando 4.550 metros sobre o nível do mar. O que vai acontecer? Essa mudança não vai conseguir respirar, entre outras coisas, né? E isso pode ter o quê? Também a formação de uma embolia gasosa. Então, o êmbolo não vai ser gordura, vai ser ar presente, que de uma certa forma... Mas, professor, esse ar não sairia pelo endotélio do vaso? Não. Porque o ar, pessoal, ele não tem nenhum tipo de sinalização. E também ele não é, ele não é um sinal patógeno para que, chegue um mastócito e fale, nossa, isso aí é ruim, e tentem eliminar. Ele não tem como fazer isso, tá? Ele não é visto como uma coisa ruim, tá? Então, onde pode acontecer essas doenças de descompressão também? Em mergulhadores, né? Ou aqueles que praticam esse esporte de mergulho, e em indivíduos em aeronaves despressurizadas. Também pode acontecer também, né, os astronautas, né? Mas para isso eles treinam, né? Porque você tem que treinar seu corpo para essas mudanças de pressão atmosférica também, né? Quando o Brasil vai jogar na Bolívia, né? Ele tem que ir uns dias antes, uns 5 dias para ele em La Paz, né? Que é o lugar mais alto que tem em Bolívia. Então, imagina, né? Tem que ir uns 5 dias antes para ele começar, o pulmão começar, né, a respirar bem, absorver melhor, aumentar a capacidade, porque se ele vai no dia, aí já era, né?
Aí ele pode, tanto que é o único país com que o Brasil perdeu nas eliminatórias para a Copa, né? Foi na Bolívia. Acho que foi bem há muito tempo atrás, na verdade, quando a Bolívia classificou pela primeira vez e única, né, ao Mundial, até enquanto. Bem, esses símbolos gasosos no que se formam, né, vão provocar lesões isquêmicas que levam a necroses e morte, no caso celular e do tecido do órgão, né? E temos uma terceira que é mais ou menos, assim, não é tão importante, mas é necessário falar dela, que é tipo de embolia do líquido amniótico. Então, aí tem líquido que invade, né? Que forma um êmbolo a partir da infusão de líquido amniótico, tecido fetal, na circulação materna. Então, a gente está falando que isso somente vai acontecer aonde? Na gestação, tá? A gente é ruim, né? Na gestação, tá? E isso é prejudicial no caso para a mãe. Tanto que muitas vezes acontece que a mãe morre, né, durante o parto e é por causa de uma tromboembolia. Mas é que a tromboembolia do líquido amniótico, que pode acontecer também, tá? Essa tromboembolia, no caso, esse líquido amniótico é rico em tromboplastina, né? Que ela tem a propriedade de induzir coagulação intravascular, e isso é sinônimo de morte, viu, pessoal? Porque se induz coagulação dentro do vaso, vai ter uma lesão isquêmica. E isso, né, que provoca a morte, tá? Histologicamente, eles contêm epitélio escamoso fetal, né? Porque tudo é tecido fetal, né, na verdade, né? Essa parte da placenta, né, estamos falando. Não é muito comum, né? Mas antigamente as mulheres morriam muito por isso. E terminamos, né, praticamente com o quê? Com o infarto. O infarto já é a última fase desses distúrbios circulatórios, tá? Você chegou aí, cara, já vamos ver o que acontece. Então, o que é o infarto? Infarto, a gente fala de quê? De uma região, de uma área com necrose celular, uma necrose isquêmica provocada por um trombo, um êmbolo, de qualquer tipo que a gente falou, né? Gorduroso, gasoso, do líquido amniótico, que vai ocluir, né? Vai ocluir, no caso, e vai evitar o suprimento de sangue, no caso, seja arterial ou venoso, num tecido, e provoca um infarto. Temos o infarto do miocárdio, bem comum, o cerebral, também infarto cerebral, pulmonar e intestinal. Intestinal é o mais não tão comum assim para falar, tá? Mas ele também é uma causa de morte, já que ele vai estar associado muitas vezes a outro tipo de doenças, muitas vezes quando tem, no caso, uma torção do intestino, isso provoca um infarto, porque o intestino, no caso, ele estrangula, né, asfixia a outra parte do intestino, e aí provoca esse infarto. Tá? Isso aí depende, porque uma doença genética, no caso, tem alteração morfológica do intestino, né, no caso. Beleza. As causas, 99%, ou seja, praticamente tudo, no caso, resulta de eventos trombóticos ou embólicos. Então, imagina na nossa prova cai principal causa do infarto. Ah, professor, ela resulta por causa de eventos trombóticos ou embólicos, tá? Que provocam essa oclusão arterial. Outro tipo de mecanismos, no caso, né, que podem provocar esse infarto, é um vasoespasmo local. Um vasoespasmo é uma contração, um fechamento do vaso de um momento ao outro. Normalmente pode ser provocado por uma convulsão. Na verdade, esse vasoespasmo vai provocar uma convulsão depois. Expansão de um ateroma. Quando a gente fala um ateroma, é como falar gordura, né? É um trombo de gordura. Ou compressão extrínseca de um vaso, um tumor. A morfologia, no caso deles, ele é bem característica. No caso, os infartos, eles trabalham em forma de cunha, né? Na qual vai ter um ápice voltado para o vaso ocluído, que ele deu origem, né? Eles são levemente hemorrágicos, tá? Eles vão ser classificados pela cor, pessoal. Isso é uma coisa interessante. Eles são classificados
pela cor, tá? Que isso é indicativo da cronicidade, do tempo que passou nesse infarto e com a hemorragia que está sendo produzida, né? Aí vamos ter aqueles que são vermelhos, que são os hemorrágicos, os brancos, que são anêmicos, e os sépticos ou assépticos, no caso, tá? Os hemorrágicos, geralmente, né, no infarto miocárdio, os brancos ou anêmicos podem ser provocados por uma doença persistente, no caso, estamos falando uma anemia falciforme. Se você observa aqui, no caso, aqui estamos observando o órgão do baço, e na região mais escurecida, deixa eu até mudar, a região mais escurecida é que está apresentando o infarto, tá? No caso aqui é do tipo hemorrágico, porque é bem avermelhado, é vermelho, né? Porque aqui já é uma peça formalizada, né? Então a cor do sangue muda um pouquinho, tá? E o infarto branco, observa toda essa região aqui, é esse daqui, gente, o infarto branco no baço. Então, a figura B é no baço, o infarto branco. E na figura A é do pulmão, tá, pessoal? Não vão confundir. É o pulmão. Esse aqui é o infarto hemorrágico, o vermelho, né? Que fatores influenciam o infarto, no caso, ou desenvolvem ele? Primeiro, imaginemos a natureza da oferta vascular, o número de ramificações dos vasos também, né? Se ele for muito pouco, de um determinado órgão, esse pode facilitar o desenvolver, o influenciar, ou seja, com isso não estou querendo falar que vai acontecer, né? Mas ele pode provocar, no caso, o aparecimento de um desenvolvimento de um infarto. Outro pode ser a taxa de desenvolvimento da oclusão. No caso, um exemplo, as anastomoses interarteriolares pequenas. Lembra os capilares? Antes de eles serem capilares, eles são que arteriolas, e essas arteriolas elas desenvolvem no caso anastomose, ligações com outras arteriolas. Só que aí que acontece, se esse desenvolvimento ele ser lento e não chegar a conformar a passagem de uma arteriola para outra, isso pode também influenciar o quê? Um infarto. O microinfarto também poderíamos falar quando se fala em pequenos vasos. Outro caso que pode influenciar isso, no caso, é a hipóxia. Lembra da hipóxia, né? Que é diminuição de oxigênio, né? Então, se a pessoa não consegue voltar a ter os níveis de oxigênio no organismo, isso também pode desenvolver ou influenciar o aparecimento de um infarto. Como, por exemplo, se isso acontecer nos neurônios, né? O neurônio morre e já era. Ou também em células do miocárdio. E aí dar aquilo que nós estamos falando, infarto do miocárdio e infarto cerebral também. Obviamente o infarto cerebral também ele pode ser também provocado por outras questões, né, no caso. E quanto de oxigênio sanguíneo possui, no caso, também, né? Um paciente anêmico, anemia falciforme, qualquer tipo de anemia, né, no caso, ou um paciente cianótico que está com um processo de intoxicação, no caso, né, por plantas tóxicas, enfim, por tantas coisas que pode ser, ela pode também começar a desenvolver um infarto, tá? E esses infartos, no caso, eles vão provocar também um choque ou um colapso cardiovascular, que é nada mais do que uma falência circulatória, que isso vem associado aqui a distúrbios da microcirculação. E isso vai ser provocado por problemas, alterações hemodinâmicas, que podem levar, se acontece um choque, essa perda, no caso, dessa microcirculação, isso leva ao quê? A uma hipotensão. E se tem hipotensão, né, isso é porque tem, no caso, contração do vaso, isso leva a uma perda de oxigênio. Então, leva a uma hipóxia celular. Então, como que acontece esse choque, o colapso cardiovascular?
vai acontecer primeiro? Você tem diminuição do débito cardíaco e tem diminuição do volume circulante de sangue. Isso vai provocar o quê? O que a gente acabou de falar, a hipotensão. E isso vai gerar, por conseguinte, uma perda da perfusão sanguínea, ou seja, da chegada de sangue no órgão, né? A perfusão nos órgãos. Então tem uma baixa. E isso, se não tem sangue nos órgãos, provoca lesão, no caso celular, né? Dano tecido irreversível que leva à morte, no caso do indivíduo. Quais são os tipos que temos desses choques ou colapsos cardiovasculares? Eles são bem conhecidos, o choque, no caso, cardiogênico, é o infarto agudo do miocárdio, e é porque teve, se é um choque, é porque teve diminuição de alguma coisa, e se é cardiogênico, teve diminuição do débito de sangue para o coração, e levou a essa falência. Se for um choque, esse choque hipovolêmico, no caso, né, vai gerar uma diminuição do volume de sangue, e isso vai trazer consequências como um retorno de sangue diminuído, ou seja, vai ter sangue, entre aspas, né, sangue venoso, sem retorno, e ele vai intoxicar mais o corpo, o volume sistólico diminuído. Então, o volume sistólico é a capacidade do coração de empurrar o sangue. E isso se vê, no caso, nos processos de hipotensão que vai acontecer. Aí, se não tem força o coração para bombear, aí o coração não vai conseguir mandar sangue. Então, o débito cardíaco diminui e isso leva a uma má perfusão, no caso, tecidual desse sangue. Então, observa, né? Podemos ter, por exemplo, esse choque hipovolêmico, né? Hemorragias, né? Perda líquida em queimaduras, grandes queimaduras, estamos falando de aquelas letais, traumas provocados por choques, batidas, diarreias e vômitos também pode provocar, obviamente, casos extremos, né? Ixi, nos falta 10 minutos, gente. Tá aí, né? Já falta pouco, viu, pessoal? Esses estágios, no caso desse choque, né, ele é fase, por fases. Temos essas 3 fases, no caso, a fase não progressiva, o estágio progressivo e o estágio irreversível. É como o dano da célula que tínhamos visto. Lesão reversível que se transforma em uma lesão irreversível e leva à morte celular, no caso. Tá? Vamos entrar em detalhe nessa parte. As lesões que esse choque provoca, né, vão atingir os principais órgãos que têm maior débito de sangue, como o coração. Então, a gente está falando hemorragia, cérebro, encefalopatia isquêmica, nos pulmões, no fígado, provocando necrose hemorrágica no fígado. Olha o que provoca esse choque, essa falta de sangue. E nos rins, necrose tubular aguda. E com isso, falha renal. Tá? Clinicamente, isso vai nos levar ao quê? A morte, na verdade, esse choque. Então, clinicamente, a gente pode observar que tanto o choque hipovolêmico como o cardiogênico, né, o paciente apresenta quem? Isso aí é chave. Apresenta hipotensão, pulso bem rápido, pulso rápido e fraco, taquipneia, dificuldade para respirar, pele cianótica por causa da falta de sangue, né, no caso, pele fria, pegajosa. Isso vai desenvolver um infarto do miocárdio ou uma hemorragia grave. E isso leva, no caso, à morte. É um caso fatal, né, que acontece por causa desse choque hipovolêmico e cardiogênico. Então, choque provoca morte, viu? Então, na verdade, todos os distúrbios circulatórios provocam morte. Bem, pessoal, então terminei.